A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe sua vida e sua família. Em nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre o método científico, que está no capítulo 2 do nosso livro-texto. Quando falamos em método científico, em seu sentido mais geral, mais amplo, é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado desejado. Nas ciências, entende-se por método o conjunto de processos que o espírito humano deve empregar na investigação e demonstração da verdade. No entanto, devemos ter em mente que o método ele não se inventa, mas depende de seu objeto de pesquisa. Estes processos, a princípio empíricos, mediante as observações e estudos, foram sendo transformados gradativamente em verdadeiros métodos científicos. Por que se faz necessário o uso do método? Bom, o método científico quer descobrir a realidade dos fatos. E esses, ao serem descobertos, devem, por sua vez, guiar o uso do método. Entretanto, o método é apenas um meio de acesso. Só a inteligência e a reflexão descobrem o que os fatos realmente são. O método científico segue o caminho da dúvida sistemática, metódica, que não se confunde com a dúvida universal dos céticos, que é impossível. O pesquisador, sempre que lhe falta a evidência, como arrimo, precisa questionar e interrogar a realidade. Toda investigação nasce de um problema observado ou sentido, de tal modo que não se pode prosseguir, a menos que se faça uma seleção da matéria tratada. Esta seleção requer alguma hipótese ou pressuposição que irá guiar e, ao mesmo tempo, delimitar o assunto a ser investigado. Por este motivo, o método se dá mediante um conjunto de etapas, tais como observação e coleta dos dados possíveis, levando aos pensamentos hipotéticos, ou podemos dizer, a formulação das hipóteses, que buscam provisoriamente explicar as causas. Após isto, se dá a experimentação, de onde se obtém a indução da lei que fornece a explicação, ou o resultado de todo o trabalho da investigação. E depois, a teoria, que insere o assunto tratado num contexto mais amplo. O método científico aproveita ainda a análise e a síntese, os processos mentais da dedução e indução. Processos esses comuns a todo tipo de investigação, quer experimental, quer racional. No entanto, é necessário diferenciar método e processo. De modo simples, podemos dizer que método é o plano geral. Já o processo, a técnica, por sua vez, é a aplicação específica do plano metodológico e a forma especial de executá-lo. Ok? Tudo bem até aqui? Espero que sim. Então, continuemos. Agora quero falar com você sobre os processos do método científico. Os objetivos de investigação determinam o tipo de método a ser empregado, dos quais podemos utilizar o experimental ou o racional. No método experimental, iniciamos com a observação. Com isto, eu quero dizer em aplicar atentamente os sentidos a um objetivo, para dele adquirir um conhecimento claro e preciso, o que é de importância capital nas ciências. É dela, da observação, que depende o valor de todos os outros processos. Sem a observação, o estudo da realidade e de suas leis serão sempre reduzidos à simples conjectura e adivinhação. Para o bom êxito da observação, exigem-se certas condições físicas, como os órgãos, a visão, a audição, enfim, o olfato, os órgãos que são necessários para que possamos ter sensações normais e corretas. Além dos órgãos, também precisamos de bons instrumentos, porque os sentidos não bastam sempre para satisfazer o rigor da ciência. É preciso armar os cientistas de instrumentos adequados. Também precisamos de condições intelectuais, como curiosidade e sagacidade, saber discernir os fatos significativos. Precisamos também
de condições morais, paciência para resistir à precipitação natural que nos leva sempre a concluir antes do tempo. Além disso, também precisamos de coragem. Coragem que sabe enfrentar o perigo para colher do fato certos fenômenos raros ou decisivos. Também precisamos de imparcialidade, isso é, a libertação de toda a preocupação com o resultado. E um respeito e amor apaixonado pela verdade. Para fazermos observações adequadas, algumas regras devem ser observadas. Toda observação deve ser atenta, deve ser precisa. Para isso, é preciso conseguir dar valores numéricos a tudo quanto no fenômeno observado é suscetível de medida quantitativa. Tudo aquilo que eu puder colocar valor numérico vai me ajudar no desenvolvimento dessa observação e das demais coisas a serem reparadas nesse método científico. Então, a denominação de valores numéricos é extremamente importante durante a observação. Daí a importância que assume as medidas no método científico. Ela também deve ser sucessiva e metódica. Após feitas as observações, o que se faz então, pastor? Bom, desenvolve-se as hipóteses. Hipóteses? Sim. Em termos gerais, a hipótese consiste em supor conhecida a verdade ou explicação que se busca. Já em linguagem científica, a hipótese equivale habitualmente à suposição verossímil, depois comprovável ou demonstrável pelos fatos, os quais hão de decidir, em última instância, da verdade ou falsidade que se pretendem explicar. Ou então, a hipótese é a suposição de uma causa ou de uma lei destinada a explicar provisoriamente um fenômeno, até que os fatos reais a venham contradizer ou afirmar. As hipóteses, elas têm funções importantes. Por exemplo, orientar o pesquisador, dirigindo-o na direção da causa provável ou da lei que se procura. Esta é a função prática da hipótese. E ela também serve para coordenar e completar os resultados já obtidos, agrupando-os num conjunto completo de fatos, a fim de facilitar a sua inteligibilidade e estudo. Isso é a função teórica. Nós podemos obter hipóteses de várias formas. Por dedução de resultados já conhecidos. É uma forma de se obter uma hipótese. Ou mesmo pela experiência. Neste caso, são indutivas. Já quando elas são inspiradas por certas semelhanças entre o fenômeno que se quer explicar e o outro já conhecido, elas são chamadas de analógicas. Praticamente não há regras para descobrir as hipóteses. Por quê? Porque elas não se descobrem também por obra do acaso, mas é fruto do gênio científico. Mas existem certas condições que ajudam na descoberta da hipótese. O próprio curso da pesquisa, a analogia, a indução, a dedução, as reflexões. Por natureza, a hipótese, ela não deve contradizer nenhuma verdade já aceita ou explicada. Ela deve ser simples. Com isso eu quero dizer que o sábio, entre várias hipóteses, ele deve escolher a que lhe parecer menos complicada. Deve ser sugerida e verificável pelos fatos. Newton costumava dizer: eu não invento hipóteses. Depois das hipóteses, o que acontece no método científico? Vem a experimentação, que consiste no conjunto de processos utilizados para verificar as hipóteses. Ela difere da observação
porque obedece a uma ideia diretriz e não simplesmente porque implica na intenção do sábio em vista de modificar os fenômenos. A observação, de fato, pode comportar também tal intervenção. Chama-se, então, observação ativa ou observação provocada. Mas essa é anterior à formulação da hipótese. O princípio geral em que se fundamentam os processos de experimentação é o do determinismo, que se anuncia assim: nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Ou ainda, as leis da natureza são fixas e constantes. Um dos fundadores do método indutivo de investigação científica, chamado Francis Bacon, sugeriu algumas regras para a experimentação. A primeira delas é alargar a experiência. Isso quer dizer o quê? Aumentar pouco a pouco e tanto quanto possível a intensidade da suposta causa, para ver se a intensidade do fenômeno cresce na mesma proporção. Segunda, variar a experiência. É aplicar a mesma causa a objetos diferentes. Terceiro, inverter a experiência. Consiste em aplicar a causa contrária da suposta causa, a fim de ver se o efeito contrário se produz. Esta contraprova experimental faz suceder as exigências negativas às positivas. Assim, depois de conhecer a água pela análise, inverte-se a experiência, fazendo a síntese a partir do hidrogênio e do oxigênio. Em quarto lugar, recorrer aos casos da experiência. Por vezes, é preciso recorrer aos casos da experiência de ensaio, a fim de procurar pescar em águas turvas, como diz Claude Bernard. É isso aí, meu irmão. Essa é a primeira parte do capítulo 2 do nosso livro. E conforme foi colocado, nós vamos colocar as videoaulas na sequência. Eu espero que você tenha gostado e peço que você comente o que você achou do vídeo, tá ok? Até a próxima aula, que Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus. Amém.